Muito bem, nós sabemos que nas Escrituras Deus sempre se comunicou com o homem. Nós sabemos que Deus, quando criou o homem, Deus o fez à sua imagem, conforme a sua semelhança, para que Deus tivesse comunhão com o homem. Deus fez o homem impregnando nele esse desejo pelo Criador, esse desejo de comunhão, de comunicação aberta. A Bíblia nos diz que o homem foi feito do pó da terra. Deus formou o homem ali de fora para dentro, o fez do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Deus soprou de si mesmo, da sua própria vida, da sua pessoa. Deus soprou sobre Adão a vida e o homem passou a ser alma vivente. Assim foi a nossa história, recebendo este sopro do Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus santo, é um Deus puro, é um Deus perfeito, é um Deus maravilhoso. E o homem que foi feito à imagem do Senhor, recebendo este sopro do Senhor, o homem ali estava do mesmo jeito, com esta mesma imagem impregnada nele. Uma imagem de santidade, de pureza, de inocência. E por causa desta pureza do homem, por causa desta santidade, havia livre acesso. Havia uma comunicação livre entre Deus e o homem, entre o homem e o seu Criador. Olha o que está escrito em Gênesis capítulo 3, versículo 8. O que aconteceu com o homem? Diz assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava na viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. No capítulo 3 do livro de Gênesis, nós temos o relato da desobediência do homem. A desobediência de Adão e Eva comendo o fruto proibido. Deus havia preparado aquele jardim tão maravilhoso para que o homem pudesse desfrutar, pudesse comer de todos os frutos de todas as árvores do jardim. Mas Deus disse: da árvore que está no meio do jardim, desta não comerás. Porque no dia que você comer desta árvore, certamente você morrerá. Deus então trouxe para Adão, para Eva, um entendimento de que eles deveriam obedecer ao Senhor para que eles pudessem ter vida, para que eles pudessem permanecer ali naquele jardim de delícia, de prazer, naquele paraíso. Eles deveriam obedecer ao Senhor. Mas o que a Escritura nos diz? Que Adão e Eva desobedeceram. Eva foi tentada pela serpente, foi enganada pela serpente, tomou do fruto, comeu e deu também ao seu marido e ele comeu. E a primeira coisa que aconteceu quando comeram aquele fruto é que se abriram seus olhos e viram que estavam nus. Ou seja, Adão e Eva não tinham os olhos abertos para o mal. Eles só viam o bem, só as coisas boas, tinham sido criados em inocência, pureza, somente o bem. Agora, seus olhos se abriram e eles viram imediatamente que estavam nus. A Bíblia nos diz que eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Por que não se envergonhavam? Porque antes do pecado, eles estavam nus e não se envergonhavam. É porque sobre eles estava a glória de Deus. Sobre Adão e Eva repousava a beleza do Criador. Sobre eles, assim como Moisés ficou diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, e o rosto dele brilhava como o sol por causa da comunhão com Deus. Assim também Adão e Eva gozavam da presença do Senhor de uma maneira tão especial e o brilho da sua glória estava sobre eles. Mas quando pecaram, foi-se a glória de Deus.
A Bíblia diz que por causa do pecado, todos pecaram, por causa do pecado de Adão e Eva, porque todos nós estávamos em Adão. E por causa do pecado de Adão e Eva, esta glória, esta imagem de Deus impregnada no homem ficou turvada. O homem percebeu que estava nu e se escondeu. Eles ouviram a voz de Deus na viração do dia, a voz de Deus que caminhava pelo jardim. Por esta expressão das Escrituras, nós podemos ver que Deus se manifestava a Adão e Eva de uma maneira visível, de uma maneira que eles pudessem conhecer o Senhor, ver o Senhor, falar com o Senhor, tocar no Senhor, responder ao Senhor, serem ouvidos por Deus, tendo comunhão com Ele. Adão e Eva, depois do pecado, perceberam que estavam nus e se esconderam. Primeiro ponto, devemos saber que havia acesso livre para o homem ir a Deus. Com a pureza, com a santidade, o homem tinha livre acesso a Deus. O homem falava e Deus respondia. Deus falava, o homem ouvia, o homem respondia. Havia total comunhão, perfeita comunhão entre Deus e o homem, entre o homem e o seu Criador. Após o pecado, o homem se esconde entre as árvores do jardim. Será que eles podiam se esconder? Será que Adão e Eva podiam se esconder de Deus? Será que as árvores do jardim cobririam o seu pecado? Ah, quantas pessoas estão fugindo de Deus, se escondendo na bebida, se escondendo na prostituição, se escondendo na mentira, se escondendo em tantas coisas, até mesmo no seu caráter, colocando máscaras diante das pessoas, diante da esposa, diante do marido, diante dos filhos, diante da sociedade, como se pudessem esconder-se de Deus, esconder-se com o seu pecado e do seu pecado. Não tem jeito. Ninguém pode cobrir o sol com a peneira. Ninguém consegue tapar a luz do sol. Ninguém consegue. O pecado tem de ser tratado. O pecado tem de ser perdoado. O pecado tem de ser tirado da nossa história, da nossa frente, para que possamos voltar a ter comunhão livre com o nosso Deus. Adão e Eva não confessaram o seu pecado. Deus teve de ir puxando a língua deles, ou seja, o Senhor diz, por que vocês se esconderam? E Adão disse, porque nós comemos do fruto e vimos que estávamos nus. Nós comemos, nós estávamos nus e nos escondemos. Então Deus disse, vocês comeram do fruto, não é? E Adão disse, foi a mulher disse, foi a serpente. E a serpente agora não podia se defender. É sempre assim. O homem pensa que pode se esconder e se esconder colocando a culpa no outro, e no outro, e no outro. Mas a coisa mais sábia para fazer com o pecado, sabe qual é? Pedir perdão a Deus. Perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor. É isso que devemos fazer. No Éden, Deus e o homem se entendiam. No Éden não havia barreiras, não havia pecado. Havia comunhão livre, limpa. E você sabe que nós podemos voltar ao Éden espiritualmente. Sim, nós podemos ter novamente esta doce comunhão. Nós podemos ter novamente santidade, pureza, limpeza de coração. Basta pedirmos perdão ao Senhor. Basta reconhecermos que o perdão do Senhor vem através do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Por isso, nós vamos orar. Quero orar com você. Vamos orar? Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Deixe o seu coração
totalmente limpo na presença do Senhor para receber o que Deus tem para nós. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui diante de Ti. Eu sei que o meu coração não é limpo como deveria. Eu sei, Senhor, que há tantas coisas que eu preciso deixar, há tantas coisas que eu preciso do Teu perdão. E eu te peço, perdoa-me, Senhor. Lava-me completamente de toda iniquidade, purifica-me e dá-me um novo coração. Um coração semelhante ao Teu, um coração puro, um coração renovador. Dá-me um coração limpo. Eu me entrego a Ti. Senhor, escreve o meu nome no Teu livro, no livro da vida, e dá-me a certeza de salvação. E usa-me enquanto eu viver, para que a minha vida seja usada por Ti, a minha vida seja uma bênção enquanto eu viver. Usa-me, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.